Para então conduzir o segundo bloco, nós convidamos o servidor do IEMA, Fábio Camilo, para ler as perguntas do público. Lembrando mais uma vez, excluindo as perguntas de ataque pessoal. Por favor, Fábio Camilo. Bom dia, servidores. Bom dia, candidato. Só relembrando, gente, nós vamos fazer perguntas e estamos fazendo uma triagem nas perguntas. É óbvio que nenhum dos 5 que estarão presentes aqui, eles receberão perguntas de ataque pessoal, ou que fulano é isso, fulano é aquilo, ou qualquer pergunta pessoal e que atenda algum servidor. O interesse aqui é geral, é o interesse da categoria. Então, é esse o objetivo do debate hoje. Então, não adianta, por favor, procurem fazer as perguntas da forma mais clara possível, mais objetiva possível, para que a gente possa aproveitar esse tempo. Tudo bem? Obrigado. Então, a primeira pergunta. Tema de interesse geral da base de representação sindical. Aí tem 3 itens: lei de responsabilidade fiscal, meio ambiente e valorização do servidor. E tendo em vista a nova repartição dos royalties e mudanças da alíquota de importação e transferência da União. Pergunta: qual a proposta do senhor, em relação ao incremento da receita, austeridade fiscal e valorização do servidor? Bem, bom dia a todos, como a nossa candidata já havia falado antes, a partir dessa visão nossa de uma nova concepção de Estado, de um Estado que valorize o servidor, que valorize o serviço público, esse Estado também pressupõe uma mudança na questão dos investimentos. Como a Camila disse, quando fala na verdade, falou da questão dos royalties, Essa mudança na visão sobre o serviço público significa também uma nova mudança sobre os investimentos. Eu não tenho aqui os números, Esses números a gente toma conta a partir do momento que a gente assume a gestão. Mas no nosso programa, a prioridade de investimento vai ser a questão da valorização dos servidores públicos. Como a gente disse antes, para você mudar esse Estado, para você modernizar da forma que o pessoal entende o que é modernização, você precisa dar reais condições de atendimento a partir dos servidores públicos. Isso inclui formação nas áreas necessárias, isso inclui contratação, concurso público, e isso inclui melhoria das condições de qualidade das instalações de atendimento. Para nós, desenvolvimento está ligado à melhoria das condições de atendimento do Estado a essa população. Então seria nessa linha. Esses números sobre a divisão do royalties, eu não tenho esses números, mas a gente tem uma política de priorizar esses investimentos, de dar uma guinada, porque na verdade o que tem acontecido é que esses serviços, esse acúmulo, esse conhecimento do serviço público está sendo passado para o setor privado. Então a população passa a não ter mais acesso a esse conhecimento. Os servidores vão para os seus locais de trabalho e tanto tempo trabalhando ali, apesar das péssimas condições, fazem o melhor possível. Mas o melhor possível, diante das condições colocadas, as condições são muito ruins para o próprio servidor executar
essa mudança. Então, no nosso programa, a gente propõe uma mudança significativa desses investimentos no que diz respeito ao servidor público e às políticas públicas. Obrigado. A segunda pergunta agora é da Elaine Mauro, do Cinti Saúde. A política dos últimos anos, dos últimos governos, é a privatização. Vemos às nossas portas o Hospital São Lucas entregue a uma organização social. Seu governo dará continuidade a isso? A privatização? Essa é a pergunta. Como a gente já falou anteriormente, esse é o processo. O governo vai lá, reforma. Aonde ele reforma, ele privatiza. Os servidores observam isso, né? Os setores que são reformados, né, o setor que começa a ter condições reais de trabalho e entrega para a iniciativa privada. Essa é a lógica perversa do modelo que está colocado aí, para não buscar o anterior, os últimos 12 anos. Aonde tem uma melhoria efetiva, reformou. Nós tivemos em Santa Maria, reformou as cozinhas, o setor de merenda foi privatizado, reformou o Hospital Central, foi privatizado, reformou o São Lucas, foi privatizado. Qual é a lógica? É para atender a melhor população ou para entregar para o setor privado o patrimônio público para ser objeto de lucro do setor privado? Então, assim, é lógico que nós somos contra esse processo de privatização, de terceirização, que começa pelo que já foi falado aqui antes. Começa desestruturando o serviço público dentro do serviço, do mesmo espaço, criando servidores que fazem a mesma função, que ganham diferente. Isso impede, isso já cria uma subdivisão dentro do próprio servidor, o que dificulta uma ação conjunta, porque se você cria, como é que eu quero melhorar o serviço público e crio divisões e pego setores desse serviço e privatizo, tendo no mesmo espaço servidores públicos e privados para atender a população. Então nós somos contra essa política e achamos que o servidor público e esses setores essenciais da população tem que ser valorizado. O SUS conseguiu um acúmulo inédito nessa política de atendimento. O SUS não é aquilo que se preconiza. As pessoas que têm plano de saúde, na hora de atendimento de doenças que o setor de saúde privado não atende, vão para o SUS. Lá que está o conhecimento e o acúmulo sobre das mais diversas especialidades, inclusive a porta de entrada, que é a questão do trauma, o melhor atendimento é o do SUS. Então nossa posição é totalmente contra esse modelo que está colocado de transferência de conhecimento e de... Ok. Terceira pergunta vem dos servidores do Instituto Jones dos Santos Neves. Eles perguntam o seguinte: como é de vosso conhecimento, o Instituto Jones dos Santos Neves tem uma estreita relação com o desenvolvimento do Espírito Santo, tendo participado como órgão de pesquisa e planejamento de vários projetos de extrema importância para o Espírito Santo. Para citar apenas alguns, podemos falar do Transcol, no passado, e mais recentemente, da construção de indicadores para subsidiar o planejamento estratégico do Estado, como também para a ES 2025 e a ES 2030. Entretanto, sabemos que o Instituto Jones vem enfrentando taxas elevadas de evasão de seu quadro técnico, seja pela baixa expectativa de desenvolvimento na carreira, em posição a um alto nível de formação, seja pelo grande número de funcionários aposentando.
Dito isso, qual o tratamento que o seu governo pretende dispensar a esse órgão de vital importância à sociedade capixaba? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: existe a intenção de assegurar que o órgão seja gerido por técnicos conhecedores dessa importância? E a terceira pergunta: o senhor considera que o Espírito Santo tem quadros técnicos qualificados que possam assumir a tarefa de gestão do órgão? Esse é um grande questionamento da maioria das autarquias, tá? É evasão de servidores, uma situação também de privilegiar quem efetivamente não é especializado para ocupar um cargo de diretoria. A partir dessa proposta, a nossa proposta, acho que tem tudo a ver com o Instituto Jones. O Instituto Jones é onde, quando a gente fala de conhecimento do Estado, das condições, dos estudos realizados, dos estudos históricos realizados, né, sobre o Espírito Santo, eu acho que a base de todo o desenvolvimento, a partir da linha que o Instituto Jones também tem a contribuir, está dentro dessa fala anterior, mas a gente volta a reafirmar. A gente precisa valorizar esse conhecimento, a gente precisa incentivar esses setores. Porque o que acontece? O Instituto Jones, ao modelo atual que está colocado, ele é usado, eles usam suas bases de dados e estudo para poder propiciar esse desenvolvimento que está colocado aí. Nós queremos valorizar esses servidores e usar esse conhecimento para poder melhorar o atendimento do SUS, e eu sei que lá eles têm proposta que o governo não implementa, porque a eles não interessa, para melhorar o atendimento na área de educação, na área de transporte. A gente sabe a enorme contribuição que esses servidores, não só do Instituto, mas das diversas autarquias, estudos que eles realizam e que apresentam a todas essas gestões que passaram, com o intuito de melhorar o serviço público. O problema é que esses governos que passaram por aí, nos últimos 12 anos, eles não querem resolver esse problema. Eles querem debater quem é que representa ou não o interesse dos fundapianos, das empresas exportadoras. É isso que eles querem debater. E não quem de fato quer resolver o problema da população, que precisa desse serviço. Então, nesse sentido, com certeza, a valorização desses servidores, o investimento nessa área de pesquisa, para quem quer fazer política da forma que a gente está propondo, é fundamental você ter técnicos e estudos que sirvam de base para, no diálogo com a população, você poder também argumentar do que é viável e do que não é viável, do ponto de vista do que a gente está propondo. Então, a gente acha que é fundamental, e se a gente fala que é a valorização do serviço público, que eles também ocupem esses cargos de chefia nesses setores. Tempo encerrado. Mais uma pergunta, a quarta pergunta, fala sobre a valorização do serviço público e o servidor, não é? Como será administrada a questão das ações de dívidas que o Estado tem com as diversas categorias dos servidores públicos? E ações essas que se tornaram precatórios, que até hoje não se tem solução. O que você, candidato, fará sobre a relação dos precatórios? Olha, diante da premissa de estabelecer o diálogo e de reconhecer o servidor público, eu acho que se você não estabelece essa política no sentido de rever tudo aquilo que aconteceu, não de falar isso não é problema do meu governo, porque o que acontece é muito isso. O governador de plantão assume o governo,
e passa a tratar o que aconteceu e o que o Estado fez aos servidores como coisa do passado. Para a carreira do servidor, você tem que fazer o diálogo com tudo aquilo que tem a ver com a sua carreira. E o precatório é uma dívida que o Estado tem para com seus servidores. Não dá para passar uma borracha e dizer que é problema do governante passado. A nossa proposta é estabelecer o diálogo no sentido de resolver e de pagar a questão dos precatórios aos servidores. Nossa proposta é essa. Nós vamos sentar, aí tem as argumentações legais e jurídicas, que aqui não vem ao caso, mas é nessa proposta de sentar e de negociar todas as questões, inclusive o precatório. Tem uma questão fundamental. Quando a gente fala governo do povo, e a gente fala que a nossa democracia é diferente, a nossa democracia pressupõe, inclusive, um conflito, porque o Estado vai sentar com o servidor, garantir o seu legítimo direito de reivindicar, e a partir desse diálogo a gente vai fazer tanto o reajuste, quanto discutir o valor que é devido ou não do ticket, quanto o valor e o que tem que ser pago com relação aos precatórios. A política não pode ser só resolve as questões atuais, só vai dar reajuste, mas não reconhece o que o próprio Estado deve aos servidores. A gente entende que isso faz parte também dessa política de reconhecimento para com os servidores. Muitos já não estão, a maioria, né, já não estão mais na ativa, estão lá achando que nunca vão receber esses valores. Eu também tenho meu pai, né, meu pai me cobrou isso, meu pai tem precatório, falou, e a sua política para precatório? Eu falei, pai, nós vamos discutir, essas questões estão na nossa pauta, e a gente entende que o que é devido tem que ser negociado e tem que ser pago aos servidores. A outra pergunta, eu vou dar uma resumidinha, tá? Ele faz uma consideração com relação à desmotivação do servidor público em função de vários problemas, de várias negociações frustradas que ele vem caminhando e vem sofrendo nos últimos governos, né? Então a pergunta, vou ser direto à pergunta, como se dará a sua forma de diálogo com o servidor? E quais as ações concretas para a valorização do servidor e também de melhoria dos serviços públicos? Primeira forma de diálogo, né? A forma de diálogo, né? Forma de diálogo com os servidores é reconhecer os órgãos representativos desses servidores. Não é fazer, como foi feito no último período, uma postura altamente autoritária de quem se diz democrático, mas não tem a disposição sequer de sentar na mesa para poder negociar com os servidores. Então a nossa proposta é de reconhecer e de sentar com esses servidores e construir conjuntamente. Como a gente disse, nós temos um programa que a gente chama de Programa Movimento, porque nós temos algumas pautas construídas ao longo do período, inclusive conversado com os próprios servidores, mas que precisa de ser aprimorada no sentido de entender melhor quais são essas pautas. E a gente entende que o que causa o desmotivamento nos servidores é isso que a gente está falando. É a falta de valorização, é a criação de subdivisões dentro do serviço público, é uma falta de perspectiva de carreira ao servidor, né? Antes, quem entrava no serviço público ou em outro setor, né, além do próprio Estado, um banco público, você tinha uma perspectiva de carreira. Isso te incentiva, isso te dá garantia de que você pode trabalhar e o que você está trabalhando vai ter um reconhecimento ao longo do tempo. Hoje o serviço público está
a gente conhece, a gente convive, a gente é atendido. Essa falta de perspectiva, essas subdivisões, essa falta de respeito ao servidor causa isso. Da nossa parte, os servidores vamos estabelecer as mesas de negociação ou com os diversos setores dos servidores públicos para cuidar dessa pauta, né, de como a gente vai implementar, inclusive, não tem propostas mágicas. Os servidores sabem quais suas reais necessidades, a partir de uma disposição do Estado, representado pelo governo do PSOL, e a partir das demandas trazidas pelos diversos setores, nós vamos construir essa pauta de melhoria progressiva, né, do atendimento, melhoria nas condições de trabalho, na questão do salarial, na questão do precatório. Nós vamos estabelecer. Isso não é uma pauta tranquila, o que eu estou dizendo, isso é conflito, mas nós vamos respeitar o direito dos servidores de se manifestarem. Mais duas perguntas, tá, candidato? Uma pergunta do IEMA agora. Qual critério será adotado para o reajuste anual do salário dos servidores? Inflação, crescimento do orçamento ou outros? Isso é uma pauta assim, reajuste, né? Reajuste que a gente falou que nem esse governo quis nem reajustar, que significa recompor a perda do período de inflação e outras coisas, e mais a pauta, o reajuste do servidor é resultado da pauta de negociação. Os servidores vão trazer uma pauta nessa mesa estabelecida e a gente vai negociar à luz do caixa do governo, dessa nova política, não é nessa mesma política que metade do dinheiro do Estado ia para as empresas fundapianas, que Fundap se foi, parece, foi tarde, né? Porque metade da despesa do Estado, da receita, ia como renúncia fiscal para o Fundap. Aí quando vai discutir lei de responsabilidade fiscal, dinheiro tem que ser investido na educação e na saúde, não se considerava isso. A partir desse novo horizonte, dessa nova perspectiva, nós vamos sentar com os servidores, estabelecer essa pauta e negociar. Para nós, esse é o papel de um governo. É negociar à luz dos representantes de vocês na mesa de negociação, qual é a pauta, qual é a reivindicação e o que é que a gente pode, de fato, apresentar planilha, apresentar recursos para poder ajustar esse salário. Então, assim, não tem um valor exato, não tem um índice X. Tem uma proposta de modelo de como a gente vai chegar a esse reajuste, que é sentando para negociar. A última pergunta, do senhor Arione Vidal, ele faz a seguinte pergunta. Tenho acompanhado atentamente a programação dos candidatos ao governo do Espírito Santo e verifiquei que todos são unânimes em estarem voltados com o sistema educacional, né? Que é ótimo, parabéns. Mas, e os outros setores? Saúde, transporte, segurança pública, agricultura, por aí afora. Como é que vai ficar essa situação? Qual é o projeto macro, né, da candidatura de vocês? No nosso programa, a gente tratou das diversas áreas, né, que a gente está debatendo aqui. Com relação à questão do campo, a gente trabalhou com incentivo ao pequeno agricultor, uma política também que inverte essa lógica do agronegócio no campo, que tem tirado cada vez mais as pessoas, tem desestimulado as pessoas no campo a produzir alimento, porque tem se tornado difícil, e as condições colocadas, os insumos e a forma que o Estado tem de incentivar não tem atendido. Com relação à segurança,
a gente acha que parte da política de segurança está ligada à questão das condições gerais da população, a situação de miséria, a situação de falta de atendimento, a falta de perspectiva que tem hoje o servidor, tem também a população. A população se vê acuada nas periferias, porque lá quando chega também só chega a polícia, só chega o camburão. O único serviço público que chega à periferia efetivamente é o camburão. Então nós queremos que outros serviços cheguem até lá. A educação, a saúde, que atenda de fato essa população, que inclua essa população nesse estado. Então, para nós, no nosso programa, a gente trata das diversas áreas. A questão da segurança está ligada o principal movimento que a gente acha que vai mudar, que está discutido dentro da questão da mobilidade humana também, que é a questão do transporte de qualidade. A gente debate várias áreas, talvez aqui não dá para a gente aprofundar todas, mas tem uma diferença fundamental entre nós e os outros governos, porque os governos que estão aí, que estão querendo voltar, já tiveram a oportunidade de fazer. Aí vocês fazem essa comparação, porque assim, eu estou há 12 anos no poder, há 15 anos no poder, agora eu vou mudar? A pergunta que a gente faz é por que não mudou antes? Porque o histórico, a ficha desse candidato aponta para o outro lado. Tem apontado para o outro lado, para uma política excessivamente de desrespeito à população, aos servidores, e uma polícia que só é usada para a população e os servidores públicos. A gente agradece ao partido, a Camila, ao senhor, a participação, e agora você tem o tempo final para suas considerações, né? Para que possa fazer a consideração. Desde já, os sindipúblicos, as associações e os servidores agradecem a presença aqui nesse recinto. Muito obrigado. Ok. Eu também quero agradecer a iniciativa do sindipúblico, né? É muito importante para nós esses espaços, porque assim, a nossa campanha tem um diferencial grande dos outros candidatos. O poderio com que os outros se apresentam e a forma de financiamento que os outros candidatos têm, lhe permite fazer um volume maior de campanha. Então a gente precisa desses espaços democráticos para que a gente possa dialogar, apresentar as nossas propostas para quem de fato precisa do Estado, né? A gente não discute, não estamos preocupados se os empresários nos veem ou não como seu representante. Nós queremos de fato representar essa camada da população, né? Os trabalhadores, os servidores públicos do Estado, o setor médio, que precisa do Estado, e esse Estado de fato não está atendendo. Então, como a gente falou, nós temos um programa. Esse programa ele está em construção, ele tem uma base da nossa história, ele não apareceu agora na eleição. A gente já tem um acúmulo, inclusive com os debates com diversos setores, né, de direitos humanos, com os servidores públicos, da educação, da saúde, da segurança pública. O resultado desse programa é o resultado dessa interlocução com esses setores. Então a gente queria... a nossa campanha, como a gente tem dito, a única forma de financiamento é da militância e das pessoas que conhecem a nossa ideia e que querem contribuir para isso. Então a gente pede também, quem puder contribuir, quem achar que a nossa proposta
é interessante. Quem quiser contribuir com a nossa campanha, a gente também se coloca à disposição para poder receber com muito respeito a contribuição das pessoas que querem fazer isso. No mais, que o debate seja importante para que os servidores que aqui estão, na liderança dos diversos segmentos, possam fazer um juízo de valor de cada proposta, de cada candidatura. Se isso atender, para a gente é muito importante.